Eu sou o Luciano Subirá, nascido e crescido num lar cristão, graças a Deus, que eu considero um grande privilégio. Meu primeiro presente, quando nasci, foi uma Bíblia. Meus pais me encaminharam a viver essa vida de conhecimento e relacionamento com Cristo desde bem cedo. Eu nasci na cidade de Santo André, São Paulo, me criei em Campinas, estou mais de metade da minha vida servindo a Deus no estado do Paraná, onde eu casei e tive 2 filhos. Quando vivia no interior de São Paulo, onde passei boa parte da minha vida, estava nessa fase de corresponder ao chamado de Deus e me preparar. Desde a minha ida ao Paraná, foi quando o ministério começou a tomar forma e desenho, tanto no ministério pastoral como no ministério itinerante. Eu tenho viajado bastante por esse Brasil todo, literalmente o Brasil todo, há muitos anos, e também fora, pregando e ensinando a palavra de Deus. Eu costumo dizer quem eu era, alguém que foi dedicado e preparado para servir o Senhor, estava naquele estágio de preparação. E a minha vida no Paraná, talvez resumida por aquela fase de botar a mão na massa, de me entregar para valer ao trabalho e ao serviço do Senhor. Apesar de ser filho de pastor, eu nunca fui inspirado ao ministério simplesmente para seguir os passos do meu pai. Quando eu estava com 7 para 8 anos de idade, eu vi uma missionária que trabalhava com uma tribo indígena na Amazônia, eu nem me lembro o local, não me lembro mais o nome da tribo, mas ela veio falar numa escola para crianças. E ela apresentava a necessidade de gente se doando a esse tipo de trabalho. Eu me lembro dela citando o texto de Isaías 6, quando o Senhor pergunta lá no versículo 8, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O meu coração ardeu de uma forma inexplicável. Naquele momento, com um entendimento simples de criança, eu pensei, se Deus está aceitando voluntário, eu quero ajudá-lo nesse negócio. Hoje eu entendo que foi muito mais do que a minha disposição de me voluntariar. Havia um chamado acontecendo lá dentro do coração e naquele dia eu decidi que eu gastaria minha vida pregando a palavra de Deus. Acho que a influência do meu pai como pregador, ela se tornou muito maior depois de eu ter aceitado esse chamado interior do que necessariamente antes, no sentido de me influenciar. Meu maior medo na vida foi por ocasião do primeiro parto da minha esposa, do meu filho Israel, meu primogênito. Houve uma complicação seríssima na hora do parto e ele está vivo por milagre. Declaração dos médicos, de todo mundo envolvido naquilo e que o acompanhou. A sensação de estar perdendo meu filho naquele momento foi um dos meus maiores medos. Mas a forma como Deus me visitou naquele hospital, não só despertando minha fé, mas gerando paz, foi um dos maiores momentos de consolo. Um segundo momento que eu não classificaria de medo, mas foi de crise, foi depois de um acidente de carro que eu tive em 1993. Me gerou muita crise, muito questionamento, e esse foi um momento onde Deus não me tocou de uma forma pessoal. Ele fez o que Ele faz na maioria das vezes, mandou gente para me consolar. Amigos preciosos que me ajudaram a colocar os olhos no lugar certo, a não questionar a minha fé, mesmo enquanto eu não tivesse respostas do ocorrido. E esses 2 momentos talvez são os momentos mais marcantes, eu diria, da minha vida em relação a algo que me espantou, me feriu ou ameaçou ter feito isso. Eu pude contar com essas 2 formas de socorro. Paulo uma vez disse que o Senhor esteve ao seu lado e o fortaleceu. Mas em outro momento ele diz que Deus que consola os abatidos enviou Tito para ajudá-lo. Eu creio que eu já vivi 2 momentos com essas 2 formas de consolo. Deus de uma forma direta e também de uma forma indireta, através dos relacionamentos que são tão necessários. A partir desses 2 episódios, as mudanças principais, começando em ordem cronológica, eu ainda era solteiro quando tive o acidente do carro, foi entender como Ele usa circunstâncias que a gente não compreende para trabalhar em nosso favor. Quase um ano e meio depois, Ele me fez entender qual era o lucro de toda aquela situação que eu tinha passado. Isso me abriu os olhos para entender o governo, a soberania dele, como Ele é o Deus que faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. A lição que eu tive depois do parto do meu filho, e não estou falando que o crente vive num lugar onde ele não vai passar por perdas, eu mesmo era para ter uma irmã caçula, ela nasceu, viveu 2 dias e morreu, mas no contexto daquele parto do meu filho, que tinha palavras específicas de Deus a respeito daquilo, a minha grande lição foi saber que quando Deus nos dá uma palavra, a gente pode se apegar, se agarrar àquilo, porque Ele não mente e porque Ele não falha. Bom, quando se fala de meta de vida, eu entendo que terminar bem a carreira é melhor do que só começar. Com uma meta pessoal, eu quero cruzar aquela linha de chegada que Paulo chamou o alvo, onde a gente busca o prêmio da soberana vocação. Em termos de
vocação para o trabalho, o serviço do Senhor. Eu acredito que o meu chamado principal, esse ano, daqui a alguns meses, vou completar 25 anos de ministério pastoral, mas o meu principal chamado é o ministério de ensino ao corpo de Cristo, onde eu quero chegar nos próximos anos, né? Multiplicar tudo aquilo que Deus tem nos dado em todos os formatos possíveis para ampliar o alcance daquilo que Deus tem nos dado, né? Continuar trabalhando com a literatura, que é uma coisa que eu faço, até esse momento já tenho 15 livros publicados, mas usar todas as ferramentas para expandir o ensino da palavra. A gente tem preparado e traduzido nossos materiais para muitos idiomas, através de muitos contatos e conexões que nós temos viajando pelo mundo. Até esse momento já estive em cerca de 50 países. Então eu entendo que os próximos anos é hora de pensar essa expansão, de sonhar com o crescimento da promoção da palavra de Deus, do ensino da palavra em todos os formatos possíveis, das mídias e tecnologias, né, atuais e as que vão surgir. Essa é a minha meta de vida daqui para frente. Além de querer curtir meus netos. Meus filhos estão nessa fase, um já casou, outra já está sonhando com isso e não dá para deixar isso de fora também. Ainda que com perdas e com dor, sempre seguirei a Ti, Senhor. Teus caminhos posso não entender, Senhor. Sei que tudo é visando meu